Olá, alunos do terceirão. Estamos aqui novamente reunidos para estudar a parte de condutores. Vamos então agora dar continuidade à parte de condutores que a gente começou na aula passada. Lembrando que a gente já iniciou esse conteúdo, né? Aqui temos uma segunda aula. Então aqui eu vou falar hoje sobre o campo elétrico. É uma grandeza que a gente usa para poder dizer quão carregado eletricamente alguma coisa, especialmente um condutor, está. Nós vimos na aula passada, né, aulas anteriores, que existe uma diferença entre condutores e isolantes. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma simulação. Então, dependendo do tipo de material que você tem, ele vai responder de forma diferente à eletricidade. Então, aqui, o condutor e isolante, eles têm uma diferença conforme nós vemos aqui na figura. Perceba que os condutores, né, como qualquer metal aqui, as cargas elétricas estão se movendo livremente. Elas não têm algo que segure elas. Agora, é diferente de um insulator ou um isolante, veja que as cargas têm mais dificuldade para se mover. Então, se eu aproximo um objeto carregado eletricamente, olha só o que acontece aqui. As cargas negativas, elas tendem a se mover mais rápido e mais fácil para um lado para o outro. Vou carregar positivamente, ó, rapidamente elas vêm aqui, positivo atrai negativo, e já o isolante não muda muita coisa. Afastando, aproximando, o máximo que eu faço ali é mexer na parte da eletrosfera, onde tem os elétrons ali, mas os metais, ou qualquer condutor, sofre uma ação maior, né? Então, vamos voltar para o slide. E além disso, né, nós vemos que um condutor carregado, ele pode, deixa eu colocar aqui, é mais fácil, né? Ele pode estar carregado, mas dependendo do formato dele, ele vai colocar mais cargas onde tiver regiões mais pontiagudas. Quando eu tenho, então, um equilíbrio eletrostático, nós vemos é quando todo esse movimento de cargas, ele não tem uma corrente elétrica. Então, ele pode estar carregado, mas não tem corrente elétrica. As cargas estão ali, estão se movendo, claro, mas elas não têm movimento ordenado, que é a corrente elétrica. Ela se distribui de tal forma que nas pontas, nas regiões pontiagudas, eu vou ter mais cargas ali. O resultado disso é o que a gente chama de poder das pontas. E os para-raios, a gente viu, se usa desse fato, que o objetivo do para-raio é realmente atrair raio diante de uma região em volta dele, para que evitar que os raios caem nessa volta, você precisa ter uma região pontiaguda e alta suficiente para acumular carga, e aquela carga, então, vai sofrer esse sacrifício aí de levar um raio. E, é claro, né, o para-raio, ele está aterrado, né, tem todo o sistema de aterramento e isolamento do edifício ou da casa onde ele está. Ok? Mas agora, como é que se comporta o campo elétrico nessas condições? Antes de tudo, o que é um campo elétrico, né? Fazendo uma analogia com a gravidade, a gente pode dizer o seguinte: se você soltar qualquer objeto aqui, ou na China, ou na Europa, esse objeto vai cair. Isso se deve porque existe uma força chamada força de gravidade ou força-peso que atrai todos os corpos em direção ao centro da Terra. É a gravidade. Então eu tenho um campo gravitacional, onde atuam forças gravitacionais. O campo elétrico é a mesma coisa. Se eu tenho um acúmulo de cargas elétricas, então em torno desse acúmulo aí, eu tenho uma região onde atuam forças elétricas. Então eu tenho um campo elétrico. Esse campo elétrico, assim como o campo gravitacional, a gente não enxerga ele. Essas linhas que estão desenhadas aqui é apenas uma representação pictórica da situação. Apenas uma linha imaginária para nos ajudar a ver o que acontece
quando você tem cargas interagindo. Você vê aqui cargas positivas, elas se repelem. Então, as linhas de campo, elas não se encostam. Já as cargas opostas, elas se atraem. O resultado é que as linhas de campo se concentram. Vale mencionar que nas regiões onde as linhas do campo elétrico estão mais próximas, são onde a intensidade do campo elétrico é maior. Onde não tem nenhuma linha, o campo elétrico é zero. Por exemplo, aqui, né, entre as duas cargas aqui positivas, é zero. Mas aqui ao redor, né, quanto mais se afasta, veja que essas linhas de campo vão se afastando também. Quer dizer que esse campo vai ficando mais fraco. As linhas vão se afastando, vão ficando mais fraco. Elas estão se aproximando, aqui as duas, o campo elétrico vai se juntando, vai ficando mais forte. E o campo elétrico, ele depende da configuração. Então, se eu tenho aqui uma esfera, o campo elétrico se diz que tem uma direção radial, né? Ele tem a mesma direção do raio. Se for uma placa retangular, elas são de forma paralelas. E dependendo da configuração, vai ser um tipo de configuração diferente de linhas de campo. Nós temos aqui um exemplo agora, como é que é então, em termos de valores, né? Quanto que vale o campo elétrico dentro de um condutor? Aqui ele sempre vai valer zero. Não importa o formato dele. Pode ser retangular, pode ser esférico, qualquer formato que ele seja. Mas e fora? Fora não é zero. Isso aqui só para a gente ver o que acontece fora. Eu tenho um condutor aqui, por exemplo, inicialmente ele está carregado negativamente. As linhas de campo dele estão assim, né? Por convenção, a gente fala o seguinte: essa flecha, ela sempre está apontada para o condutor quando é negativo e vai estar apontada fora quando é positivo. É apenas uma convenção. Mas aqui, só para relembrar, veja que aqui na ponta, já que eu tenho mais carga concentrada na ponta, então eu espero que o campo elétrico seja maior ali. E realmente é isso que eu vejo. As linhas do campo estão mais próximas umas das outras, diferente das outras regiões aqui, que elas estão mais afastadas. Então agora eu vou carregar ele positivamente. Agora ele está positivo carregado e ele gera linhas de campo saindo, né, a direção é sair dela, mas repare o comportamento dessas linhas de campo aqui. Então fora não é nulo, dentro é igual a zero para qualquer formato. No caso particular aqui, no caso que a gente precisa identificar a respeito dessas linhas, é que elas são perpendiculares à superfície. O que isso significa? Fazendo um zoom aqui nessa linha, elas estão como se fossem espetadas bem na superfície desses condutores. Então, a linha de campo sempre vai obedecer a seguinte regra: para você desenhar uma linha, ela sempre tem que fazer 90 graus com a superfície. Essa é uma condição de equilíbrio. Aí você talvez pergunte, professor, mas por que tem que ser 90 graus, sendo que é uma coisa imaginária? Não vai fazer diferença. Na verdade é o seguinte, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Quer dizer, ela tem valor, né, valor numérico, mas ela também tem direção e sentido. Eu preciso desses três elementos para poder dizer o que é um campo elétrico: intensidade, direção e sentido. Só que assim, como é algo imaginário, nós temos o seguinte: o fato dela ser perpendicular me diz que eu não tenho corrente elétrica em volta do condutor. Ou seja, essas cargas acumuladas aqui em volta, elas não estão formando uma corrente elétrica. Elas estão ali estáticas. Eu estou falando de uma situação estática. Lembra que o nosso equilíbrio aqui é eletrostático. Então,
Eu dizer que ela é perpendicular, qualquer pessoa vai entender que quando eu estou falando de um vetor, significa que ela não tem um componente que não é perpendicular. Apenas só para a gente não deixar esse assunto perpendicular, porque é assim, não. Só para dar uma explicação aqui. Se ela não fosse perpendicular, haveria corrente elétrica e eu não teria, então, equilíbrio. Então, ela tem que ser perpendicular para dizer, olha, está em equilíbrio, então não tenho forças tangenciais. Tangencial é o contrário de perpendicular, né? Perpendicular é algo 90 graus e tangencial é aquela linha que passa tangencialmente, aquela que passa bem rentezinha aqui à superfície. Eu não tenho nenhuma linha tangencial aqui. Então eu não tenho forças tangenciais, não tenho corrente elétrica, portanto. Tenho condição de equilíbrio, portanto. Agora, só para fazer um resumo dessa parte aqui, eu vou mostrar aqui o vídeo do tiozinho aqui. Ele vai mostrar uma experiência. Deixa eu ligar o áudio aqui. Neste experimento usaremos um gerador de Van der Graaf, fios de ligação, um copo de vidro e uma gaiola metálica com círculos de papel alumínio pendurados com fio fino, tanto do lado externo como no interior da gaiola. Começaremos a experiência conectando a esfera do gerador Van der Graaf com a gaiola. Só para a gente situar melhor aqui, explicar melhor o que está acontecendo, essa experiência aqui é uma gaiola, né, chamada gaiola de Faraday, e aqui ele está montando um esquema, deixa eu colocar aqui na gaiola antes, essa gaiola aqui, ela possui algumas coisas que estão penduradas aqui fora e outras coisas penduradas lá dentro. Essa gaiola aqui ela vai ser carregada eletricamente, mas ela vai passar uma corrente por aí, uma eletricidade, e a gente vai ver o que vai acontecer com essas coisas que estão fora e as coisas que estão dentro da gaiola. Fio fino, tanto do lado externo como no interior da gaiola. Começaremos a experiência conectando a esfera do gerador Van der Graaf com a gaiola e seus círculos de papel alumínio. A gaiola, por sua vez, será colocada sobre um copo de vidro, que é um bom isolante. Ao girarmos a manivela do gerador, eletrizaremos a gaiola metálica, juntamente com a esfera do Van der Graaf. Nesse momento aqui, então, ele está girando aquela manivela, ele está gerando uma corrente elétrica com esse chamado gerador de Van der Graaf. Geralmente ele é usado para carregar, transmitir carga elétrica por algum tipo de, para essa manivela aí que ele está fazendo. Então, conforme você gira a manivela, perceba que esses objetos aqui, eles começam a se afastar da gaiola. A gaiola está isolada, por isso aquele copo ali, ela está isolada de qualquer, ela está isolada de qualquer material que possa roubar essa carga. Este experimento mostra que existe um campo de forças que é o campo elétrico, agindo apenas sobre os pêndulos da parte externa da gaiola. Dentro dela não há campo de forças e os pêndulos permanecem imóveis. Isto prova a blindagem. Então aqui temos uma visão, mostra esses pêndulos que estão aqui fora, eles estão sofrendo a ação do campo elétrico. Igual essa figura, você tem uma região de campo elétrico aqui. E isso eu percebo pelo fato dela estar afastada da região da gaiola. Que a gaiola está agora carregada eletricamente e por repulsão, né, elas acabam se afastando. Mas dentro da gaiola, aqueles pêndulos não estão sofrendo absolutamente nada.
blindagem O campo eletrostática no interior de um recipiente condutor, ou no interior seja, dela é o nulo. campo elétrico é nulo dentro da gaiola. Dentro de um veículo cuja carroceria é feita de metal, tal como um carro, um helicóptero ou um avião, também é construída uma blindagem contra descargas elétricas, usando-se esse mesmo efeito visto com a gaiola de Faraday. Então, basicamente, é isso que a gente vê a respeito da parte do campo elétrico dentro e fora de um condutor, ok? Agora eu vou falar mais especificamente de um caso que a gente pode verificar numericamente o cálculo de um campo elétrico, só que por um caso mais simples que a gente pode fazer, que é o caso quando eu tenho uma esfera carregada eletricamente. Então, vamos colocar aqui só para resumir o que a gente viu até agora, todo campo elétrico, não importa qual é o formato dele, ele vai ter campo, todo condutor, melhor dizendo, dentro dele vai ter campo elétrico igual a zero. Fora é aquela história, né? As linhas de campo são perpendiculares, elas vão formar um ângulo de 90 graus, cada um desses espetinhos aqui, e na região onde eu tenho pontas, o campo elétrico vai ter uma intensidade maior. E essas quatro propriedades aqui resumem que é um condutor em equilíbrio eletrostático, não importa a forma dele. Então, primeiro, as cargas se distribuem na superfície, ficam só na superfície, não dentro. O campo na superfície é perpendicular, o campo na superfície do condutor, do lado de fora, é perpendicular à superfície, forma um ângulo de 90 graus. É mais intenso nas pontas, a região pontiaguda, chamado poder das pontas, e dentro é zero. Então, o fato de ser zero, como vimos aí no vídeo há pouco, dentro do veículo ou dentro de uma carcaça metálica, como num avião, você tem um fenômeno de blindagem. Qualquer pessoa dentro não vai sofrer os efeitos elétricos vindo de fora, ok? Então, essas são quatro principais propriedades. Agora vamos analisar um caso particular vendo o condutor esférico. Na parte interna, a gente sabe que ele vale zero. Beleza, não tem segredo aí. Mas na parte externa, a gente vai fazer um cálculo. Para fazer esse cálculo, a gente vai usar essa fórmula aqui, K vezes Q dividido por R ao quadrado, onde E é o campo elétrico, K é a constante eletrostática, ela depende do meio que está envolvido. A constante eletrostática no vácuo e no ar tem um valor diferente de que se essa esfera estivesse dentro da água. Ou talvez se o ar tivesse úmido, dependendo do ar úmido ou seco, os fenômenos elétricos são diferentes. Você pode ver que às vezes é mais fácil você levar uma faísca se você tiver um tempo seco. Agora, ar úmido, já é difícil acontecer isso. Então, além do K, você tem o Q, que é a carga elétrica superficial, e R é a distância, o R minúsculo, né? Esse R minúsculo é a distância entre o centro da esfera e o ponto P, onde eu quero calcular esse efeito elétrico do campo elétrico, ok? O R maiúsculo, ele é o raio da esfera. O raio, lembrando aqui, é a distância que vai do centro da esfera até a periferia, ok? Vamos fazer uns exemplos. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode calcular, então, esse campo elétrico de um caso, né? Esse caso de esfera carregada. Deixa eu mudar aqui o quadro.
Ok, então vamos ver aqui. Aqui nós temos, então, essa esfera carregada, e eu quero calcular qual é o campo elétrico, e para isso eu vou usar um exemplo aqui. Calcular o campo elétrico produzido por uma esfera carregada eletricamente, de raio 2 metros. A esfera tem carga elétrica que é igual a 4 coulombs. Considere que a esfera esteja no vácuo, onde K é igual a 9 vezes 10 expoente 9 newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Então, só para relembrar algumas coisas aqui, ó, ele pede para calcular o seguinte, nos seguintes lugares. A distância de 1 metro do centro da esfera a 1,90 m, a 3 metros, a 2 metros. Então, só para a gente fazer aqui, vamos começar aqui pela letra A primeiro, antes de falar algumas coisas aqui. Então, no caso da letra A, nós temos o seguinte. Ele pede para calcular a distância de 1 metro do centro da esfera. Então, vamos fazer um desenho aqui, para poder deixar mais claro o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma esfera, deixa eu pegar essa esfera aqui mesmo. Vamos supor que nós temos então uma esfera, agora pede a 1 metro de distância. Eu preciso lembrar uma coisa, o raio da esfera é igual a 2 metros, certo? Então, o que eu preciso me cuidar aqui? Quando ele pede para calcular 1 metro da esfera, eu preciso saber se esse 1 metro significa que está dentro ou está fora da esfera. Essa é a minha pergunta principal. Vamos fazer aqui um desenho de uma esfera. Vamos pôr uma vista de dentro aqui. Vamos ver uma esfera bidimensional aqui. Então, nós temos o seguinte. O raio da esfera é 2 metros. Significa dizer que essa distância, né, daqui do centro até a periferia, vale 2 metros. Esse aqui é meu raio, né? 2 metros. Só que o que ele está pedindo para mim? Ele está pedindo para calcular a 1 metro do centro da esfera. Então a pergunta é, a 1 metro do centro da esfera, esse ponto será que vai estar dentro ou está fora da esfera? O que é 1 metro? 1 metro não é mais ou menos até aqui, ó. Então essa distância aqui é 1 metro. Então a letra A, eu não preciso pensar duas vezes, né? A gente disse que o campo elétrico dentro da esfera é igual a zero. Então, sem pensar duas vezes, eu posso calcular aqui, ou melhor, nem preciso calcular, dizer que o campo elétrico vale zero. E a justificativa para isso é que, deixa eu colocar aqui melhor, dentro da esfera, né, R igual a 1 metro, colocar assim, cai dentro da esfera. Então não preciso me preocupar, né, fazer conta, aqui está tudo bem. Campo elétrico é igual a zero dentro da esfera. Agora vamos ver a letra B. A letra B agora é a distância de 1,90 m. 1,90 m de novo. Mesmo caso. Não preciso pensar duas vezes, porque eu estou vendo, né? Eu estou vendo que a 1,90 m ainda ele está dentro da esfera. Você concorda comigo? Então, se esse for o caso,
O que que nós temos aqui? Vou desenhar aqui a letra B, vou colocar aqui. Por causa da letra B, eu também não vou precisar pensar muito. Vou colocar aqui a letra B. No caso aqui da letra B, é o mesmo problema. 1,90 m. Vamos pagar aqui esse 1 metro aqui. Você vai ter o mesmo caso, 1,90 m. Então eu vou estar ainda aqui dentro, né? Significa dizer que o campo elétrico também é igual a zero, pois 1,90 m, né, é menor que 2 metros. É um jeito de dizer, carinhosamente, que 1,90 m cai dentro da esfera. Vamos colocar aqui dentro, né? Dentro da esfera. Ok? Então agora vamos para a letra C. Na letra C, aí já muda a figura, né? Já muda a situação aqui. Na letra C, eu tenho que calcular a distância de 2, aliás, de 3 metros, né? Então, na letra C, é igual a 3 metros. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os dados aqui. Vou botar aqui para o exercício, eu tenho 3 metros, eu sei que está fora da esfera. Então, vamos colocar aqui, a gente vai ter que calcular, vou ter que usar a fórmula. Então, eu já vou colocar aqui, a carga vale 4 coulombs, né? O K, ele falou que está no vácuo, então vale 9 vezes 10 na nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. E outro dado que ele dá para mim é a distância ali, 3 metros, beleza. O que que ele pergunta? Qual é o valor do campo elétrico? Letra E. Então, só para lembrar vocês o seguinte, só para lembrar vocês que essas unidades que eu estou usando aqui estão no Sistema Internacional de Unidades. Então, aqui, por exemplo, né, esse C aqui, só lembrando que ele significa coulomb. É a unidade que eu estou usando de carga elétrica. Então, aqui eu tenho newton, metro e coulomb ao quadrado. O newton e o metro eu acho que vocês já conheciam, né? Só o coulomb talvez ainda não. Eu vejo que a minha distância está em metros, então eu estou usando nesse exercício aqui as unidades exatamente no Sistema Internacional de Unidades. Então, eu não preciso me preocupar aqui em transformar a unidade de metro para centímetro, quilômetro para centímetro, nada disso. Já está nas unidades que eu preciso usar. Então, eu só preciso fazer a conta, né? Então, vamos colocar aqui a página seguinte. Eu vou usar, então, a expressão E igual a K vezes Q dividido por R ao quadrado. Agora é só substituir. O K vale 9 vezes 10 na 9, vezes o Q, a carga, vale 4. E tudo isso aqui está dividido por R, que é a minha distância, né? R igual a 3 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, então, dependendo, pode ser que você tenha um jeito diferente de fazer. Mas eu posso fazer assim, ó. E eu vejo que 3 ao quadrado é 9. E eu posso, então, cortar esse 9 com esse 9 aqui. Sobrou o quê? Sobrou que E, o campo elétrico, é igual a 4 vezes 10 é 9. 4 vezes 10
na 9, agora é o quê? Toda grandeza tem que ter a sua unidade de medida. Não pode ficar só um número assim e deu. A unidade de medida do campo elétrico é newtons por coulomb. Então, essa aqui é a unidade do sistema internacional. Se você preferir, pode chamar ou volts por metro, ok? Mas como a gente está usando coulombs como carga, né? E a gente está usando newtons, que aparece ali na constante eletrostática, então a gente vai usar essa aqui, ok? Para ficar correspondente com o que a gente tem. Então, escolhida, né? Certo. Então, agora vamos para a letra D. A letra D é o seguinte, eu vejo que, voltando aqui, a distância é de 2 metros. Quando ele pede a 2 metros, eu vejo, opa, o raio da minha esfera é 2 metros. Então, significa que eu posso usar a mesma fórmula. Aí você diz, mas não, professor, mas 2 metros está na esfera. Mas olha só, ela está fora da esfera. Quando cai no raio, exatamente, a gente considera fora da esfera. Então, na letra D, eu vou usar de novo a mesma expressão e vou considerar a mesma conta. Então, letra D. Agora, R igual a 2 metros. Vou até colocar aqui. É o raio da esfera. Então, não tem problema. Tem problema que é o raio da esfera. A gente pode usar a mesma fórmula. E é igual a K vezes Q dividido por R ao quadrado. E aí, substituindo novamente, eu tenho 9 vezes 10 na 9, vezes a carga vale 4, dividido por, agora, o R ao quadrado. Quem que é o R agora? 2 metros. Então, vai ficar 2 ao quadrado. E eu vou chegar à conclusão que eu tenho o seguinte. Uma conta muito parecida com antes. Eu tenho 9 vezes 10 na 9, vezes 4, dividido por 2 ao quadrado, 4. Então, você pode simplificar de novo aqui. Pode cortar aqui esse 4 com esse 4. E vai sobrar 9 vezes 10 é 9. Daí o que, né? 9 vezes 10 é 9, mais o que? Você lembra qual que é a unidade de campo elétrico? Newtons por coulomb. Newtons por coulomb. E está feito o exercício. Ok? Claro, dependendo, pode até ser que você não tenha entendido a conta. Então, se você não entendeu, dá uma perguntada aí para mim, entre em contato comigo. Se você não entender essa forma de fazer, a gente pode ver outra forma aqui, ok? Então, vamos voltar lá para o slide. Aqui foi um exemplo que a gente viu como usar a fórmula, né? Então, basicamente, não tem segredo. Só toma cuidado, então, quando cair dentro da esfera ou quando cair fora da esfera. Dependendo, você vai ter um resultado bem diferente. Então, vamos voltar aqui para a tela, né? Aqui. Então, só para a gente deixar claro, o material que enviei para vocês tinha um gráfico assim, né? Aqui o gráfico do campo elétrico criado por uma esfera. Como é que o campo elétrico ele ele muda com a distância, né? Essa curva que eu tenho aqui em vermelho, ela ilustra exatamente isso. É sempre bom, procure lembrar o seguinte, não precisa lembrar desses detalhes de E sobre
4. Esse aqui é só para mostrar que aqui para a direita, né, eu tenho um eixo, essa linha horizontal aqui, cada ponto tem um valor correspondente ao raio da esfera. Então aqui, bem aqui no início, está o centro da esfera, é onde vale igual a zero. Aí caminha um pouquinho, aí você tem a distância r, e além do R, você tem a região de fora da esfera. Então, qualquer ponto que tiver aqui nessa linha vai mostrar uma distância diferente que eu tenho do centro da esfera. Okay? O que eu vejo aqui? Onde está pintado em vermelho, veja que está bem aqui em cima da linha, né? Aqui bem em cima da linha é zero. E o que a gente viu? Que o campo elétrico dentro do condutor, qualquer formato que seja, ele vale zero. Pode ser condutor oco, maciço, pode ter um buraco ou não, mas vale zero. É isso que essa linha quer dizer. Agora veja o seguinte, que bem no raio, bem ali naquela região de periferia, lá bem em cima do raio, quando você começa a sair da esfera, o campo ele já não é igual a zero. Ele tem um valor que é igual a K vezes Q dividido pelo raio da esfera ao quadrado, né? E ele, conforme aumenta a distância do centro da esfera, depois do raio, né, na região fora do campo, o campo elétrico vai diminuindo. A gente pode fazer uma analogia com o sinal do celular, né? Você tem a esfera como se fosse a antena que transmite o sinal. Quanto mais você se afasta, mais fraco vai ficando o sinal. Então, com o campo elétrico é a mesma coisa, ele vai se afastando da esfera, vai ficando mais longe, e essa linha vermelha vai caindo. Quer dizer, ela vai chegando mais próximo do zero. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai chegar uma hora que o sinal vai ser igual a zero, bem distante da esfera. Quanto mais distante você tiver da antena do celular, mais fraco é o sinal. Isso se chama de uma hipérbole. Então, às vezes pode acontecer no vestibular, ou já tem questões que eles colocam esse gráfico e pergunta, dentre várias alternativas, né, A, B, C e D, qual dos seguintes representa o gráfico do comportamento do campo elétrico em relação à distância? Então, agora vocês já sabem como é que é esse comportamento aí, né? Então, agora só para a gente mais uma aplicação aqui, voltando lá à parte do para-raio, a gente já viu aqui a parte do condutor, já viu como faz as contas, já viu tudo isso aí, né? Uma pausa para tomar uma água. Agora nós temos o seguinte. Na aula anterior, eu coloquei esse gráfico aqui, esse desenho aqui. Esse desenho, ele mostra algumas coisas. Primeiro, eu tenho um para-raio, uma região ali do espaço que está acumulando bastante carga elétrica. Né? Quando a nuvem chega aqui, ela quer atrair para ela a carga positiva. E entre o céu e a terra aqui, entre as nuvens e o para-raio, forma uma região de campo elétrico intenso. São essas linhas aqui, ó. Só que quando esse campo elétrico ele atinge o valor de 3 vezes 10 na sexta newtons por coulomb, exatamente quando ele atinge esse valor, o resultado é aquele fenômeno luminoso que você e eu chamamos de relâmpago. Então, acontece os relâmpagos exatamente quando o campo elétrico atinge esse valor aqui. Ok? Então, a pergunta natural que a gente poderia se fazer a pergunta que a gente poderia nos fazer é a seguinte: qual é, então, a carga máxima que um condutor pode aguentar, digamos aí o para-raio, quanto de carga ele consegue acumular antes de sair um raio? Quanto que eu consigo carregar uma esfera, a gente vai fazer com esfera, né? Qual é a carga máxima acumulada antes de acontecer uma descarga elétrica? Agora perceba que eu tenho um problema diferente, né? Porque até agora eu mostrei para vocês como calcular o campo elétrico. Só que agora a gente vai ver um caso em que eu te dou o campo elétrico
e você vai ter que me dizer qual é a carga. Vamos fazer então esse exercício aí? Então, voltando lá para onde nós estávamos. Então, nós estávamos aqui, né? Então, vamos lá. Tem um outro exemplo aqui, a gente vai fazer junto. Esse aqui, ó. Considere uma esfera condutora. Qual é o máximo de carga que podemos colocar em sua superfície para que não ocorra uma descarga elétrica? Então, agora, vamos fazer o seguinte. O que a gente sabe sobre descarga elétrica? A gente sabe o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Para que aconteça a descarga elétrica, nós vimos aí agora há pouco que o campo elétrico ele precisa atingir um valor, né? Então, para que aconteça uma descarga elétrica, eu estou falando aqui no ar, tá? Então, eu preciso ter um campo elétrico igual, é o valor mínimo, né? 3 vezes 10 na sexta newtons por coulomb. Então, é esse o valor. Então, se esse aqui é o valor mínimo, né? Vou colocar aqui descarga. Posso colocar aqui é o mínimo, né? Mínimo para que aconteça essa descarga elétrica aí. E agora, então, tá. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso saber o seguinte. Se eu tenho uma esfera, né? Considerar uma esfera. Vamos supor, aqui o problema não deu, mas vamos supor que eu tenho uma esfera, então que suponha, né? Suponha que o raio da esfera é igual a 10 centímetros. Vamos colocar aqui uma esfera pequena. Acho que é 10 centímetros. Deixa eu ver se eu tenho. Se eu coloquei aqui 10 centímetros. Só um momento aí. Eu coloquei 10 centímetros. Então vamos supor aqui um raio de 10 centímetros. Ok? Então eu tenho um raio, tenho campo elétrico. Eu sei que eu estou aqui então no ar, né? A gente está falando de descarga elétrica no ar. Então, no ar, eu preciso usar aquele valor do K lá, né? Então, vou colocar aqui no lado também. Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos aqui o K, vale 9 vezes 10 na 9, né? Newtons, metro quadrado por coulomb ao quadrado. E agora, o que ele pede? Ele pede a carga, né? Ele pede qual é a carga máxima que eu preciso colocar antes que aconteça algum raio ali. Então, nós vamos ver isso aqui, ó. A carga que podemos colocar em sua superfície para que não ocorra uma descarga. Nós vamos usar a mesma fórmula, porque lembra que a fórmula que a gente tem, E igual a K vezes Q sobre R ao quadrado? Eu posso usar essa fórmula aqui para poder achar a carga. Então é essa fórmula que eu vou usar. Só fazendo uma adaptação aqui,
eu posso escrever já R, que é o raio da esfera. Então, R ao quadrado. Então, fazendo aqui, é só substituir os valores. Lembrando, então, que a carga é o que ele está perguntando, né? Eu não sei quanto que é a carga. Eu vou calcular por essa forma aqui. Então, eu vou substituir o campo elétrico. A gente viu ali que é 3. Vou substituir aqui. Agora, eu vou reescrever a forma só substituindo aqui. Então, tem ali 3 vezes 10 na sexta igual ao K, 9 vezes 10 na nona, vezes o Q, que eu não sei quanto que é, dividido por R ao quadrado. Mas olha só, o raio está em centímetros, né? Então, não esqueça que quando é dado em centímetros, você tem que passar para metros, porque a gente está trabalhando, ó, em Newton, metro e coulomb. Então, para os exercícios que eu vou fazer, tem que aparecer Newton, metro e coulomb. Mas aqui está aparecendo centímetro, então eu tenho que transformar isso aqui para metro. 10 centímetros tem 0,1 metros. Então eu vou colocar 0,1 aqui. 0,1 ao quadrado. Ok? E agora o próximo passo é o seguinte. Eu tenho que isolar o Q, né? Eu quero calcular o Q. Lembra que o meu alvo é calcular quem é o Q aqui. Quem é a carga. Então ela está aqui. Como é que eu faço para resolver essa equação aqui? Preciso isolar o Q. Para isolar o Q, eu preciso passar algumas coisas multiplicando e outras dividindo. Então é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou ter o seguinte. Olha lá, ó. 3 vezes 10 na sexta, vezes esse 0,1 ao quadrado que está aqui embaixo, ele vai passar para o outro lado, vai passar multiplicando, né? Tá? Dividindo passa multiplicando. Então, 0,1 ao quadrado, que é igual a 9 vezes 10 na nona, vezes Q. Agora eu passo 9 vezes 10 na nona dividindo. Então eu vou ter o seguinte. Que vale 3 vezes 10 na sexta vezes 0,1 ao quadrado, 0,01. Tudo isso aqui dividido por 9 vezes 10 na nona. E agora é o seguinte, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu puxar aqui um quadro. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Antes de tudo, deixa eu só fazer uma coisa aqui. 3 vezes 10 na sexta, eu vou escrever assim, ó. 0,01 eu vou escrever como sendo 10 na menos 2. E aqui eu tenho dividido por 9 vezes 10 na 9, né? Então, da onde que eu tirei esse 10 a menos 2 aqui? Pelo seguinte, deixa eu colocar uma lousa aqui. Deixa eu puxar aqui um quadro. Assim, ó. Quando eu tenho um valor, eu posso sempre escrever um número decimal em forma de potência. Então, 0,1, mesma coisa que 10 a menos 1. 0,01 é 10 a menos 2. 0,001 é 10 a menos 3. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Que o número que eu tenho como expoente indica quantas casas eu tenho depois da vírgula. E o sinal negativo é porque eu tenho números à esquerda do zero. Então, se eu tiver um número tipo assim, ó, se eu tivesse 10, aliás, 100, né?
eu escreveria como 10 ao quadrado. Se eu tiver 1000, eu escrevo como 10 ao cubo. Se eu tiver 10.000, eu escrevo como 10 na quarta. E por aí vai. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e 0,01 eu simplesmente escrevi como 10 a menos 2. Outros exemplos, se você tiver um número 0,00007, você pode escrever ele como 7 vezes, pega o último número, né? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 10 na menos 5. Vamos ver outro exemplo aqui? Se você tiver 0,0018, você pode escrever esse número assim, ó. 1,8 vezes 10. Agora, quantas casas o número 1 ficou depois da vírgula? Olha só, quantas casas eu tive que andar com a vírgula até chegar no número 1. Olha só, conta comigo aí, ó. Foi uma, duas, 3 casas. Então, eu vou escrever como sendo 10 na menos 3. Vamos ver um outro exemplo aqui? Mas eu tenho o seguinte, 0,0005482. Eu posso escrever esse número como sendo assim, ó. 54,82 vezes quantas casas eu tive que andar para colocar o 4, aliás, para colocar a vírgula entre o 4 e o 8. Vamos contar comigo aí. A vírgula estava aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula foi parar aqui, ó. Então, significa que eu vou escrever esse número como sendo 10 na menos 6. E por aí vai. Então, voltando lá onde a gente estava aqui, né? Eu transformei esse 001 em 10 a menos 2. Agora eu posso continuar a conta. E aí vou ter o seguinte. Isso aqui vai ser igual a 3 dividido por 9. Deixa eu ver se eu não esqueci de colocar uma coisa antes aqui. Tá certo. Então, assim, ó, 3 vezes 10. Vamos ver como é que eu faço essa conta aqui. 6 menos 2. Deixa eu fazer diferente aqui. 6 menos 2 aqui deu igual a 4. Dividido por 9 vezes 10 na nona. Então, continuando a conta aqui, que vai ser igual 3 dividido por 9, aí dá 0,333 e aí vai. Vezes 10, agora eu tenho 4 menos 9, vai dar menos 5, e a carga é coulombs. Mas, professor, eu fiquei meio confuso com essa história aí de números decimais e tal. O que que eu fiz ali? Deixa eu puxar uma outra lousa aqui. Eu fiz o seguinte. Cada vez que você encontrar uma potência multiplicando por outra, uma potência de 10, tipo, eu tenho assim, 10 a menos 2, o resultado disso aqui vai ser 10 a 9 menos 2, que é igual 10 na 7. Eu acho que eu errei ali, né? Não, tá certo. 6 menos 2 é 4. Eu esqueci 6 e o 2 aqui, ó. O que que aconteceu é que eu sumi com esse 6 e o 2
E tem a regrinha que diz que quando você multiplica duas potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Aliás, soma, né? Eu fiz uma soma algébrica. Então, eu levei em conta o sinal. Ficou 6 menos 2, deu 4. Então, aqui, só deixa eu colocar aqui do lado, né? Aqui, ó, 10 na quarta, eu fiz assim, ó, 10 na 6 menos o 2. Foi isso aqui que eu fiz. Deixa eu colocar aqui mais uns outros exemplos. Se você tiver uma coisa assim, ó, 10 na quinta vezes 10 na 2 vezes 10 na 7 vezes 10 na zero. Quanto é que vai ficar isso aqui? Você não precisa escrever o 10 várias vezes, é simplesmente assim, ó, escreve ele uma vez e depois é só somar os expoentes. Vai ficar assim, ó, 10, 5, mais 2, mais 7, mais zero, que vai ficar igual a 10 na 5 mais 2, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais zero, 14. Então vai ficar 10 na 14. Você pode ter coisas com sinal negativo também. Então, 10 na quinta vezes 10 na menos 3 vezes 10 na menos 1. Quanto é que vai ficar igual isso aqui? De novo, conserva o 10, né? E aí somam os expoentes. Então vai ficar 5. E a soma, não esqueça, a soma leva em conta o sinal. Então, 5 mais menos 3 dá menos 3. Aí você tem mais menos 1 dá menos 1. Então aqui vai ficar 10. 5 menos 3, 2. 2 menos 1 é 1. Então é isso que eu estou fazendo. Aqui eu fiz multiplicação. E quando você tiver divisão? Para fazer divisão é o seguinte. Digamos que você tem uma divisão assim, ó. 10 na quinta vezes 10 na quarta vezes 10 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 10 na menos 1. Vamos complicar mais aqui um pouquinho, colocar o menos aqui. Vezes 10 na terceira. Isso aqui vai ser igual ao seguinte. 10, conserva o 10, aí os expoentes, ó. 5 mais 4, menos 2 em cima. Faz o de cima como se não existisse os de baixo. E aqui vai ficar 10 menos 1 mais 3. Né? Faz essa regrinha aqui. Vai ficar igual. Aqui vai ficar 10. 5 mais 4, 9. 9 menos 2, 7. Dividido por 10, menos 1 mais 3 é 2. Agora, assim, ó, quando eu tenho multiplicações, quando eu tenho potências multiplicando, eu somo os expoentes. Quando eles dividem, eles vão subtrair. Então, esse 10 na 7 dividido por 10 ao quadrado aí, ele ficou assim, ó, 10, 7 menos 2, vai ficar igual a 10 na quinta. Vamos ver um último exemplo aqui. E se você tiver 10 na menos 9 dividido por 10 na menos 5? Aí, cuidado, você tem que levar em conta o sinal. E quando você divide, você subtrai. Mas é uma subtração algébrica. Então, fica assim, 10 menos 9 menos da regra menos 5. Então, vai ficar igual a 10 menos 9 menos com menos mais 5. Então, o resultado ficou 10 na menos 4. Ok? Então, vamos voltar lá. Então, foi isso que eu fiz aqui. Simplesmente usei essas regrinhas para fazer ali, ó, o menos 5, né?
O menos 5 aqui, ele veio do 4 no menos 9. Então, só para fazer aqui, deixa eu fazer aqui. Esse menos 5 aqui, 10 menos 5 é igual a 10 na quarta dividido por 10 na 9. Foi isso aqui que eu usei, ok? Então, você pode escrever dessa forma, pode deixar o resultado assim, mas você também pode escrever da seguinte maneira, ó. Pode escrever assim. Se você jogar uma vírgula para frente, lembra que cada vez que eu jogo uma vírgula para frente, eu diminuo um número aqui, né? Então, deixa eu fazer um exemplo aqui antes de fazer isso aqui. Não, melhor, eu vou fazer primeiro aqui, depois eu coloco lá, tá? Então, eu quero escrever assim, ó. 3,3 vezes 10 na menos 6 coulombs. E como é que eu fiz isso aqui? É o seguinte. Digamos que você tem um número assim, né? 0,55. Eu quero vezes, agora sim, está escrito vezes 10 a menos 2. Você pode escrever assim, ou você pode escrever ele dessa forma assim, ó. Coloca uma vírgula para frente, e quando a vírgula vai para frente, eu diminuo um número aqui, então fica menos 3. Diminui algebricamente, para menos 1. Então eu posso escrever assim, ó. 0,55 posso escrever como sendo 5,55 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 55,5 vezes 10 a menos 2. Você vê, cada vez que eu ando com a vírgula para frente, eu vou diminuindo o número, né? Eu vou diminuindo. Eu coloquei menos 1 aqui para chegar até aqui, né? Então, se eu tenho lá, no meu caso, 0,333333 vezes 10 a menos 5, como é que eu fiz então? Simplesmente coloquei uma vírgula para frente, 3,33 vezes 10 a menos 6, e, e tá bom assim, né? Essa notação aqui, em que eu tenho um número e uma vírgula, e uma potência de 10, é chamado de notação científica. Geralmente a gente usa essa notação para a gente estimar ordens de grandeza, em vez de ficar escrevendo um número muito grande ou com muitas potências, né? Geralmente a escrita dela é dessa forma em notação científica. Então, só aqui voltando ao problema, foi isso que eu fiz. Mas ainda tem uma outra coisa aqui, né? Acho que já ficou coisa demais, mas a gente já está encerrando aqui, tá? Esse 10 a menos 6, ele tem um nome. Deixa eu fazer aqui assim. Ele se chama de micro. Eu posso simbolizar ele como sendo esse y virado aqui. Então, a minha carga, eu posso escrever assim, ó, Q igual a 3,33 microcoulombs. Esse aqui é uma unidade, é um jeito de escrever. O micro, ele faz parte de uma família da seguinte forma. Eu tenho outro, isso aqui se chama prefixo, tá? Chamado de prefixo. Então, eu tenho vários prefixos. Eu tenho o micro, eu tenho o nano, eu tenho o mili, deixa eu ver o que mais. Eu tenho o quilo,
Eu tenho mega, tenho giga, tenho tera e por aí vai. Cada um desses prefixos eles têm um valor. Vocês usam, na verdade, vocês costumam usar isso aqui, só que talvez não se deram conta ainda. Vou colocar aqui micro. Cada prefixo desse tem um valor. Então, esse aqui é 10 a menos 6. O nano, de nanotecnologia, né? Ele tem 10 a menos 9. O mili, de miligramas, ou mililitros, é 10 a menos 3. O quilo, de quilogramas, quilo significa 1000, né? Então, é 10 na terceira. O mega, esse aqui vocês conhecem, megabytes. Megabyte significa que eu tenho 1 milhão de bytes. Então, tenho mega. Mega é 10 na sexta. Giga, gigabytes. Então, significa que você tem 1 bilhão, né? 1 bilhão eu escrevo como sendo 10 na 9. E tem o tera, terabytes, por exemplo. Então, significa que eu tenho 10 na 12, 1 trilhão. Então, cada um desses prefixos aqui tem um valor correspondente. Então, você viu que ali na minha carga elétrica, eu coloquei um prefixo, coloquei o micro, né, de 10 a menos 6. Tem uma forma de escrever isso aqui, né, sem usar a potência de 10, os prefixos, ok? Então, esse exercício aqui foi mais elaboradinho, mas só para a gente recapitular aqui o que a gente fez. O que a gente queria era calcular a carga elétrica máxima que eu posso colocar numa esfera para que ela não comece a soltar faísca, né? Então, a gente tinha uma esfera de 10 centímetros, a gente passou para metros, né? Simplesmente eu dividi 10 centímetros por 1000, que é a maneira que eu tenho para dividir de centímetro para metro, né? E aqui eu joguei esses dados na fórmula e achei a carga elétrica. Então, eu só usei aqui a fórmula e depois essa parada aqui eu acho que da potência de 10, nos prefixos, ficou uma parte secundária, foi um bônus aqui, assim, do exercício que a gente viu. Então, dessa parte aqui, eu acredito que vocês, essa última parte aqui eu não fiz em sala de aula, né? Mas só foi meio que um bônus, assim, só para a gente poder ver como é que a gente pode usar essa fórmula para outras aplicações. Então, fazendo um resumo do que a gente viu, resumindo tudo isso que a gente viu aqui, dentro de um condutor, qualquer forma, ele vale zero campo elétrico, e na parte de fora, ele vale K vezes Q sobre R ao quadrado, ok? Então, digamos assim, resumindo tudo isso, foi só essa parte aí. As contas é bom, se vocês puderem repetir, vai ser interessante. Ficamos por aqui, então, e até uma próxima aula. Bons estudos!